Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu feedback, sua opinião é importante para nós. Então, não percam mais tempo e vamos começar o vídeo. A chuva fina caía sobre o para-brisa do ônibus, enquanto ele atravessava as estradas sinuosas, que levavam de volta à cidadezinha de onde partirá tantos anos atrás. Leonardo observava pela janela os campos verdes que pouco haviam mudado, mas dentro dele, tudo era diferente agora. Ao chegar à rodoviária, ninguém o esperava. Era compreensível, sua família acreditava que ele estava vivendo em alguma cidade distante, sobrevivendo com trabalhos temporários e sonhos quebrados. Era assim que o descreviam, um fracassado, um homem sem rumo. Leonardo pegou sua mochila gasta, que escondia mais do que roupas e objetos pessoais. Ali também repousava o silêncio de anos de ausência e as cicatrizes invisíveis de batalhas travadas longe de casa. A casa da família estava em festa. Bandeiras, música suave e um clima de celebração. Seu irmão mais novo, Eduardo, havia sido promovido a capitão do exército. Era o orgulho da família. A mãe, sempre vaidosa, enchia a vizinhança de histórias sobre o filho exemplar. O pai, reservado, mostrava um brilho discreto no olhar quando falava do filho caçula. Ninguém mencionava Leonardo. Ele entrou no salão com passos calmos. A maioria das pessoas levou alguns segundos para reconhecê-lo. Algumas sobrancelhas se ergueram. Sorrisos forçados. Um ou dois cochichos abafados. "Olha só quem resolveu aparecer", disse a tia Clara com um sorriso sarcástico. "Pensei que você estivesse perdido no mundo." "Boa noite, tia", respondeu ele, sem devolver o tom. Eduardo aproximou-se, elegante em seu uniforme, recebendo cumprimentos de todos os lados. Ao ver Leonardo, hesitou por um momento. "Você veio", disse, mais como constatação do que como saudação. "Não podia deixar de ver você sendo reconhecido", respondeu Leonardo, oferecendo a mão. Eduardo apertou-a com relutância. Seus olhos procuravam entender, talvez até julgar. Era como se ele dissesse com o olhar: "Você não pertence a este ambiente." Durante o jantar, Leonardo permaneceu num canto, observando calado. As conversas giravam em torno de conquistas, cargos, viagens e futuros brilhantes. Sempre que tentava participar, era interrompido ou ignorado. Seu pai mal olhava para ele. "E o que você tem feito da vida, Leonardo?" perguntou um primo, com um leve tom de zombaria. "Tenho viajado bastante", respondeu. "Fazendo o quê?" "Mochilando?" "Trabalhando em bar?" insistiu, rindo. Leonardo apenas sorriu de canto. Ninguém imaginava que por trás da barba simples e do olhar calmo havia um coronel do exército, condecorado por serviços internacionais, líder de tropas em zonas de guerra, e nome respeitado entre os altos comandos militares. Mas ele não estava ali por títulos. Estava ali por algo mais difícil de alcançar: o respeito da própria família. De repente, o burburinho da festa foi interrompido pela chegada de um carro oficial. Um homem alto, de expressão firme e uniforme impecável, entrou no salão. Era o general Augusto Silveira, uma das figuras mais respeitadas do exército brasileiro. Todos se calaram. O general fora convidado para prestigiar a promoção de Eduardo, mas sua presença parecia grandiosa demais para aquele ambiente familiar. Ele caminhou pelo salão, cumprimentando os presentes com formalidade. Quando seus olhos encontraram Leonardo, ele parou. Por um instante, seus traços endurecidos suavizaram-se. "Coronel", disse em voz firme e clara. "Você está aqui?" Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. "Senhor", respondeu Leonardo, levantando-se e levando a mão à testa, em saudação. O general se aproximou e o abraçou brevemente, num gesto respeitoso e inesperado. "É uma honra revê-lo, coronel. Não sabia que era da família de nosso jovem capitão." E olhou para Eduardo, que agora parecia menor diante da cena. Os olhares se voltaram para Leonardo. Murmúrios começaram.
O pai ficou pálido. A mãe levou a mão à boca. Ninguém entendia. Coronel? Repetiu a tia Clara, com os olhos arregalados. Leonardo olhou ao redor, ainda em posição firme, mas com o coração disparado. Pela primeira vez em anos, ele não era invisível. Mas aquele era apenas o início. O silêncio que se formou após a saudação do general Silveira a Leonardo era quase palpável. Os olhares dançavam entre os dois homens, como se buscassem confirmar que aquilo realmente havia acontecido. O homem chamado de fracassado, agora era chamado de coronel? Eduardo, ainda vestido com seu impecável uniforme cerimonial, parecia petrificado. O brilho de sua recente promoção começava a apagar-se diante da presença de um superior que claramente reverenciava o irmão que ele desprezava havia anos. O general pousou uma das mãos firmes no ombro de Leonardo. Ainda me lembro da missão no Sahel. Se não fosse por você, coronel, eu não teria voltado vivo. Sua estratégia, sua coragem, nunca esquecerei. Leonardo manteve o rosto calmo, mas seu olhar agora percorria a sala com firmeza. Pela primeira vez naquela casa, ele não se sentia pequeno. A mãe, sentada próxima à mesa do bolo, cobria a boca com as mãos. O pai, sempre tão seguro de seus julgamentos, mantinha o olhar fixo em seu prato como se ali encontrasse alguma explicação lógica. Mas não havia lógica. Havia apenas a realidade nua, chocante e inevitável. Leonardo não era um fracassado. Coronel? Murmurou o tio Gustavo, o mesmo que anos atrás dissera a Leonardo que ele nunca seria nada mais do que um fardo. O general Silveira afastou-se alguns passos e falou com a autoridade que só os líderes verdadeiros carregam. Eu soube que esta era uma celebração pela promoção do capitão Eduardo, e vim prestar minha homenagem. Mas admito que não esperava reencontrar aqui um dos homens mais respeitados com quem já servi. Todos olhavam para Leonardo, como se o estivessem vendo pela primeira vez. Eduardo engoliu seco, e tentou recuperar o controle. General, eu não sabia que o senhor conhecia meu irmão. Conhecer? O general soltou uma leve risada. Eu servi sob o comando do seu irmão por 3 anos. Ele liderou uma das missões mais arriscadas no exterior. Suas ordens salvaram centenas de vidas. É uma lenda viva no nosso meio. As palavras ecoaram pelo salão como tiros surdos. Lenda viva. Comandante. Herói. Leonardo mantinha-se em silêncio, observando a expressão dos parentes que tantas vezes o humilharam. Era uma mistura de choque, incredulidade e arrependimento. Por que você nunca contou? Perguntou finalmente Eduardo, com um tom entre raiva e confusão. Leonardo encarou o irmão, e sua voz saiu baixa, mas firme. Porque vocês nunca se importaram em saber. Sempre acharam que eu não era bom o bastante. E, sinceramente, não entrei para o exército por vocês. Eu fiz isso por mim. Pela minha dignidade. O pai se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Sua voz, carregada de frustração e orgulho ferido, cortou o silêncio. E por que esconder isso da família? Você queria nos humilhar agora? Não, pai, respondeu Leonardo com os olhos marejados. Eu só queria ver com os próprios olhos se, mesmo depois de tudo, vocês ainda me olhavam como um fracassado. E agora tenho certeza. O general observava tudo em silêncio. Então, num gesto inesperado, virou-se para todos. Vocês têm ideia do que Leonardo enfrentou nesses anos? Ele perdeu amigos em combate, esteve à beira da morte, e mesmo assim nunca deixou de proteger seus homens. Nunca se gabou de seus feitos. Ele é um verdadeiro soldado. E também um homem de honra. A mãe finalmente levantou-se, aproximando-se com passos hesitantes. Tocou o braço do filho com delicadeza. Meu filho, por que nunca voltou? Por que se escondeu de nós? Leonardo Ceira as lágrimas. Porque eu sabia que vocês não iam me ouvir. Que só viriam o fracasso que sempre disseram que eu era. E tudo o que eu queria era um pouco de respeito. Havia algo quebrado no ar.
Uma estrutura invisível de julgamentos e preconceitos que, por fim, ruía diante da verdade. Eduardo se afastou lentamente, seus olhos fixos em Leonardo. Pela primeira vez, ele parecia perdido. Leonardo então olhou para o general, que assentiu levemente como se dissesse: "Você fez o que precisava fazer." E naquele momento, pela primeira vez em muitos anos, Leonardo sentiu algo que nunca receberá naquela casa: reconhecimento. Mas ele sabia, os fantasmas do passado ainda não haviam sido exorcizados. Na manhã seguinte, a casa estava mais silenciosa que o normal. O salão da noite anterior agora exalava apenas o cheiro de flores murchas e restos de comida. Leonardo, de pé na varanda dos fundos, segurava uma xícara de café. Seu olhar atravessava o campo adormecido, mas sua mente estava longe, perdida em memórias. As palavras do general Silveira ainda ecoavam no ar. O impacto da noite passada havia desmoronado os muros que a família construíra por anos ao seu redor, muros feitos de desprezo, silêncio e indiferença. E agora, com tudo exposto, o vazio parecia ainda mais cruel. "Você podia ter me contado", disse uma voz atrás dele. Era Eduardo. Leonardo não se virou de imediato. Apenas sorveu mais um gole de café e respondeu com calma: "Você teria escutado." O irmão se aproximou e encostou-se à parede, cruzando os braços. "Eu era seu irmão." "Sim, eu teria." "Não, Eduardo. Você era o filho perfeito. O orgulho da família. E eu era o erro. Semper fui. Desde criança, tudo o que eu fazia era criticado. Se eu tirasse um 8, você tirava 10. Se eu ganhasse uma medalha na escola, a sua era de ouro. E vocês sempre fizeram questão de me lembrar disso." Eduardo franziu o senho, mas não respondeu. Ele se lembrava, e aquilo doía. Leonardo continuou: "Quando fiz 18 anos, me alistei. Não contei a ninguém. Achei que, longe de vocês, eu finalmente poderia descobrir quem eu era, sem comparações. Fui para o sul. Passei meses em treinamento. Era duro, mas pela primeira vez me senti vivo. Sentia que tinha valor." As imagens voltavam com força à mente de Leonardo. Os primeiros dias no quartel, os gritos dos instrutores, a dor física, a exaustão. Mas também o respeito, a disciplina, a irmandade. E depois? Murmura Eduardo. Depois veio a missão no exterior. Angola. 5 meses. Ataques noturnos, minas terrestres, perda de companheiros. Vi a morte nos olhos e aprendi a sobreviver com ela. Subi de patente rápido, não por politicagem, mas por estratégia. Pela confiança dos homens sob meu comando. Eles me chamavam de o silencioso. Eu dava ordens curtas e salvava vidas. Eduardo estava calado agora. Pela primeira vez, ouvia o irmão como nunca ouvirá antes. "E mesmo com tudo isso, você nunca escreveu?" perguntou, quase com dor na voz. "Escrevi. 2 vezes. Uma carta para a mãe e outra para você. Nunca recebi resposta." Eduardo engoliu em seco. "A gente nunca recebeu nenhuma carta." Leonardo se virou para ele, finalmente. Seus olhos estavam úmidos. Talvez tenham sido jogadas fora. Talvez tenham achado que não valia a pena ler algo vindo do fracassado. "Nunca saberei. Só sei que doeu. Doeu mais que a guerra." O silêncio entre os dois irmãos agora era carregado de memórias não ditas. Na cozinha, a mãe escutava em silêncio atrás da porta. Seu coração estava quebrado. O filho que ela rejeitou por anos havia se tornado um herói, e ela não esteve lá para vê-lo crescer, cair, levantar. Mais tarde, reunidos à mesa, o pai tentou manter o orgulho, mas seus olhos traíam arrependimento. "Você deveria ter nos procurado. Somos sua família", disse com a voz embargada. "E o senhor deveria ter me defendido quando todos me ridicularizavam", respondeu Leonardo, sem agressividade. "Mas nunca o fez." A mãe chorou em silêncio. Aproximou-se e segurou a mão do filho. "Me perdoa, meu filho,
por ter te deixado sozinho. Eu errei. Fui cega. Leonardo a abraçou com suavidade. Era um gesto simples, mas carregado de dor acumulada. Eu só queria ser visto, mãe. Só isso. Eduardo afastou-se da mesa e foi até o quintal. O orgulho ferido ainda queimava. Pela primeira vez, ele não era o filho exaltado, e sim o que havia ignorado o verdadeiro guerreiro da família. Leonardo o seguiu. Ainda está bravo? Não, estou tentando entender. Talvez, no fundo, eu sempre soube que você tinha algo especial. Mas era mais fácil te ignorar do que admitir que eu sentia inveja. Leonardo sorriu, não de deboche, mas de alívio. Eu nunca quis competir com você, Eduardo. Só queria ser seu irmão. Eles se olharam por um momento. O abraço não veio ainda. Mas alguma rachadura se formava na muralha de ressentimento. Era o começo. A noite caiu sobre a casa da família como um manto pesado. O clima, mesmo sem palavras, estava denso. Cada membro da família sentia que algo importante ainda precisava ser dito, algo que, por anos, todos preferiram ignorar. Leonardo, sentado à mesa da sala de jantar, observava o ambiente com atenção. Os rostos ali presentes eram os mesmos que o condenaram em silêncio durante anos. Mas agora, o silêncio pesava sobre eles. O pai, com o semblante endurecido, servia-se de café com movimentos mecânicos. A mãe limpava a louça sem foco. Eduardo subia e descia a tela do celular, sem ler de fato o que aparecia. Todos, de certa forma, aguardavam Leonardo falar. Ele levantou-se lentamente, pegando uma pequena caixa de madeira que trouxera consigo. Colocou-a no centro da mesa e a abriu. Lá dentro, repousavam condecorações militares, fotos de campanha, certificados de bravura e uma pequena bandeira dobrada, presente do comando em homenagem à sua liderança. A mãe cobriu a boca ao ver a primeira medalha. Medalha do Mérito Militar, sussurrou o tio Gustavo. Leonardo pegou uma das fotos e a ergueu. Nela, aparecia ao lado de soldados estrangeiros, todos sorrindo. No fundo, viam-se barracas militares e um céu alaranjado. Essa foi tirada no Líbano. Missão de paz. Nós protegíamos civis em aldeias cercadas por conflitos. Dormíamos 3 horas por noite, com medo de emboscadas. Eu era o responsável por manter 82 soldados vivos. E conseguimos. Pausu. Mas ninguém aqui soube disso, claro. O pai finalmente levantou os olhos, encarando o filho. Por que mostrar isso agora? Leonardo respirou fundo. Seu olhar não era de raiva, mas de um cansaço antigo. Porque eu cansei de carregar o peso de não ser aceito. De ter me afastado por vergonha, por medo de não ser reconhecido, mesmo tendo feito tanto. Eu fui chamado de inútil, de peso morto, e aceitei isso por muito tempo. Mas não sou mais aquele garoto que chorava escondido no quarto. A mãe aproximou-se da mesa, pegou uma das fotos e sentou-se com cuidado. Suas mãos tremiam. Eu falei com você, meu filho. Falei como mãe. Não é questão de culpa, mãe. É questão de verdade. Eduardo se levantou abruptamente. E o que você quer agora, Leonardo? Aplausos? Medalhas são bonitas, mas isso aqui é família. E aqui dentro, você sumiu. Desapareceu. Fez sua vida e voltou só agora, como se fossemos obrigados a te receber de braços abertos. Leonardo o encarou sem desviar. Eu não quero palmas, Eduardo. Só quero ser reconhecido como parte desta família. Nem como herói, nem como inimigo. Só como irmão. Como filho. Eduardo suspirou, passando a mão pelo cabelo. Eu também me senti sozinho, sabia? Carregando o nome da família, tentando não decepcionar, ouvindo nossos pais compararem tudo ao seu fracasso. Era como se eu tivesse a obrigação de compensar sua ausência. O pai levantou-se da cadeira. Isso basta. A voz era firme. Essa casa sempre teve regras. E respeito é uma delas.
Se houve erros, que sejam reconhecidos. Mas não aceito que essa família se transforme num tribunal de mágoas. Leonardo O. Encaru de Frente. Com todo respeito, pai, foi o Senhor quem criou esse tribunal. Quem definiu quem era o vencedor e quem era o fracassado. O Senhor nunca perguntou se eu estava bem. Nunca me defendeu. Sempre olhou para mim com decepção, mesmo quando eu ainda era uma criança tentando agradar. O pai hesitou. Pela primeira vez, sua postura rígida pareceu vacilar. O general Silveira, que havia sido convidado para jantar naquele dia, entrou na sala, percebendo o clima. Interrompo. Leonardo virou assim. Pelo contrário, senhor. O senhor pode ser a última peça que faltava. O general olhou para todos e, após um breve silêncio, disse: Leonardo não é só um coronel. Ele é um dos homens mais leais e corajosos que já vi servir. Ele poderia ter feito carreira internacional. Poderia estar na ONU, ou em cargos políticos. Mas escolheu manter-se discreto. Escolheu servir em silêncio. Não porque não tenha orgulho, mas porque não precisa provar nada a ninguém. Fez uma pausa. Inclusive a própria família. Um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. A mãe chorava. Eduardo encarava o chão. O pai, pela primeira vez, se levantou, andou até Leonardo e estendeu a mão. Eu não soube ser o pai que você precisava. Mas, se ainda houver tempo, gostaria de tentar. Leonardo apertou a mão com firmeza. Era um gesto simples, mas representava décadas de silêncio sendo quebradas. Era o começo da cura. Os dias seguintes àquele jantar não foram fáceis. O clima na casa estava carregado, como depois de uma tempestade que, embora tivesse passado, deixará os móveis revirados e os corações despenteados. Leonardo passava as manhãs andando pelos arredores da cidade, reencontrando paisagens da infância. A árvore onde subia com Eduardo, a mercearia da Dona Alzira, a ponte onde uma vez prometeu a si mesmo que um dia seria alguém digno. Não para os outros. Para ele mesmo. Enquanto caminhava, as palavras do pai voltavam à sua mente. Gostaria de tentar ser o pai que você precisava. Iram Sinsros. Mas será que o tempo perdido podia mesmo ser recuperado? Naquela tarde, a mãe o chamou no quintal. Preparei algo para você, disse ela com os olhos úmidos, mas sorrindo. Nada grande. Só, queria mostrar que te ouço agora. Leonardo entrou e viu, sobre a mesa, um velho álbum de fotos restaurado. Ela havia colado ali todas as fotos antigas dele, da escola, dos aniversários esquecidos, dos momentos em que ele ainda sorria inocente, antes de ser rotulado. Você guardou tudo isso? Sempre guardei. Só, me faltou coragem de olhar. Leonardo folheou as páginas com carinho. Era como rever partes suas que havia enterrado no tempo. A dor ainda existia, mas agora vinha acompanhada de algo novo, compreensão. No jantar daquela noite, Eduardo tomou a palavra. Eu queria pedir desculpas, Léo. Todos se calaram. A mãe apertou a mão do pai. Leonardo ergueu os olhos, atento. Eu sempre te vi como uma sombra, continuou o irmão. E por orgulho, nunca tentei te entender. Agora vejo que você era a luz que eu me recusava a olhar. E se aceitar, eu queria que a gente recomeçasse. Como irmãos. Sem comparações. Só com respeito. Leonardo se levantou. O silêncio era quase reverente. Aceito, Eduardo. Mas recomeçar não é apagar o que aconteceu. É construir algo novo com verdade. E isso exige esforço dos dois lados. Eles se abraçaram. Forte, como nunca haviam feito antes. O pai, com dificuldade, se levantou e serviu 2 copos de vinho. Ao meu filho, o coronel. Mas, mais do que isso, ao homem de honra que se tornou. Estendeu um dos copos. Que nunca mais sejamos cegos à grandeza silenciosa. Leonardo brindou com um sorriso discreto. Não de vitória, mas de paz. Naquela noite, ele ficou sentado na varanda,
olhando as estrelas. O general já havia voltado à capital, mas deixará um envelope. Abriu-o. Dentro, um bilhete manuscrito. A missão mais difícil que um homem pode enfrentar não é no campo de batalha, mas dentro da própria casa. Você venceu, coronel. Com honra. Ao lado do bilhete, havia uma nova carta de convocação. Um posto no exterior. Missão de 6 meses. Comando direto. Salário alto. Desafio grande. Mas Leonardo sabia, o verdadeiro desafio já havia sido superado ali, naquela casa. No dia seguinte, chamou a família à sala. Recebi um novo chamado. Volto a servir em 3 semanas. A mãe arregalou os olhos, mas não protestou. O pai apenas assentiu com respeito. Eduardo, desta vez, levantou-se para abraçá-lo primeiro. A gente vai te esperar. E quando voltar, terá uma casa, de verdade. Leonardo sorriu. Não quero que esperem. Quero que vivam. Mas saber que pertenço a algo, isso já basta. Ao se despedir, deixou uma carta sobre a mesa do pai. Não com acusações, mas com lembranças. Uma carta que dizia: obrigado por ter me dado o nome que carrego com honra. Talvez nossas versões mais jovens nunca se entendam, mas os homens que nos tornamos podem se respeitar. Isso já é suficiente para mim. A porta se fechou com suavidade. Leonardo caminhou pela estrada de terra, mochila às costas, uniforme dobrado. Não havia mais peso em seus ombros. E pela primeira vez, ele partia em paz, não para fugir, mas para seguir adiante.